Meu nome é o professor Paulo Bastos e nós vamos iniciar hoje esse primeiro vídeo do nosso seminário Crítica e Crise, que você é convidado a acompanhar no Facebook e no canal do YouTube. Hoje nós vamos começar fazendo uma breve abordagem inicial sobre o livro de Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial. Esse livro é um livro muito interessante e para aqueles que se dispõem a entender um pouco desse assunto, eu recomendo a leitura. Esse autor traz um conjunto de questões que se referem a esse problema da chamada Nova Ordem Mundial. É claro que eu tenho algumas posições, mas de modo geral, o trabalho é muito bom e serve como uma boa introdução. Eu estou aqui acompanhado de alguns alunos e já estão ansiosos para me fazer algumas perguntas, porque o nosso trabalho é sempre resultado do estudo de livros específicos. Porque quando fala de uma ordem mundial, as pessoas falam, poxa, isso é uma teoria da conspiração, as pessoas são consideradas de loucas, de desequilibradas, exageradas. Essa ideia de que essa nova ordem mundial seria uma conspiração, ela é uma ideia que ela aparece exatamente para ridicularizar e tentar fraudar o entendimento do que está acontecendo. Em primeiro lugar, que é uma ideia de ordem, da construção de uma ordem, ela faz parte do pensamento moderno. Já faz parte do pensamento moderno, ela já está em autores como Hobbes, como Grotius, o próprio Kant. Então, ela não é uma ideia nova, propriamente dita. O que tem de novo, e daí porque essa concepção de uma pós-modernidade, é que algumas ideias que caracterizaram a modernidade, elas estão se diminuindo, ou está se tentando destruir essas ideias, particularmente as ideias que são fundamentadas, os valores morais, éticos morais que são fundamentados no cristianismo. E, a partir daí, se criar uma nova ordem. A ordem moderna é uma ordem fundamentada principalmente na ideia, na filosofia, nas ideias, dos valores judaico-cristãos. Essa nova ordem, então, ela passa a ser essencialmente anticristã. Daí porque você tem assistido, nós temos assistido, toda essa vontade de destruir tudo aquilo que é cristão. Essa nova ordem, ela é uma composição de uma sociedade anômica, sem norma. Por isso, e toda norma está embadada nos valores da cristão, e são tarjados hoje de preconceituosos, etc. Professor, essa nova ordem mundial é realmente uma ideia nova? E existem realmente esses grupos controladores, como as pessoas falam? Sim, essa ideia, os grupos controladores são ainda bem que isso já vem sendo muito comentado na internet, porque antes falar isso em sala de aula, escrever sobre isso, palestrar sobre isso, era uma verdadeira um ato de bravura, particularmente no Brasil, país de pouca leitura. Mas, hoje em dia, essa ideia já está mais popularizada, inclusive na internet, existem muitas pessoas, muitos vídeos falando sobre isso. E isso é muito bom, porque mostra que realmente basta ler um pouco mais e verificar que o mundo sempre foi comandado por grupos que estavam no poder, ou grupos que chegavam ao poder, grupos evidentemente que detinham um poder econômico, e por sua vez buscavam através desse poder econômico também deter o poder político. E toda a organização do mundo,
né, desde que a gente pode falar de civilização humana, ela vive com esse dilema. Né? E mais recentemente, que nós temos visto, é muito essa recomposição do planeta a partir de determinados grupos que estão lutando, na verdade, para ver quem vai sentar no trono. Você tem a grande catedral dessa nova ordem, que é a Senhora ONU, né? E os seus tentáculos, ONU e fundações. E a partir daí, você tem o quê? Você tem os grandes conglomerados econômicos, as grandes corporações econômicas, bancando esse tipo de, digamos, revolução. O movimento revolucionário sempre foi bancado pelos grandes grupos econômicos. Tá? Isso também já é uma coisa já publicizada. Já não é novidade de uma outra pessoa. E o ideal desses grupos econômicos é criar um mundo propício a eles. Daí porque você tem essa necessidade de uma recomposição cada vez mais clara, forte, evidente da geopolítica. A geopolítica está cada vez mais, essa relação entre os países, continente, ela está cada vez mais aquecida, digamos assim, né? Porque isso é exatamente esses grupos estão brigando pelo poder. E existem mais ou menos, eu costumo denominar 3 grandes grupos. O pessoal do socialismo fabiano, que é o pessoal da União Europeia. A União Europeia é um projeto socialista, já está ali implantado. O projeto fabiano, a sociedade fabiana, já está ali. Fabianismo. E é muito desconhecido no Brasil. Não? Os autores brasileiros não tratam disso. Os professores brasileiros não falam sobre isso. Raros livros aqui no Brasil agora que estão falando do socialismo fabiano. Você tem o socialismo de sociedade aberta, que é o defendido pelo Sr. Jorge Soros, que é hoje a bandeira do Partido Democrata, muito influenciado também pelo socialista Shawalist dos Estados Unidos, o Partido Democrata americano, que é o Partido Socialista americano, é muito influenciado também pelo Shawalist, pelas teorias do socialista americano Shawalist. E você tem também um grupo formado aí na Rússia e China, que hoje estão um pouco afastados, outros estão mais articulados, e que hoje vivem na América Latina. Então, a briga hoje é para ver quem vai sentar no trono. A recomposição constante que nós estamos vendo no cenário mundial é para ver quem vai sentar no trono. Eu discordo um pouco a respeito do peso que alguns autores vêm dando ao islamismo, particularmente ao movimento árabe, muçulmano. Eu tenho uma certa ressalva disso. Apesar da ideia do califado, uma ideia inerente ao islamismo, mas na minha opinião, o islamismo, particularmente o movimento muçulmano, ele vem sendo utilizado por esses 3 grupos, particularmente para atingir a Europa, que é a matriz da civilização ocidental. Então você tem a aplicação da doutrina multiculturalista, que é uma mega doutrina marxista, a aplicação da dialética marxista. Então você tem um continente matriz da civilização ocidental, essencialmente, não todo, mas essencialmente, essa matriz está ali à origem judaico-cristã. Então você coloca uma outra religião agora com essas imigrações anticristã, então você tem um processo dialético, você tem uma tese, você tem uma antítese. Então há todo o objetivo de destruir a Europa, porque se você só pode desmontar a civilização ocidental moderna se você destruir a matriz dela. Então o objetivo de destruir a Europa está muito claro agora. Para quem pensou que é conspiração, está claro agora, está ou não está claro agora? Então você vai destruir essa Europa aí, e você vai utilizar
um pessoal que está disposto a matar e morrer, porque esse pessoal ele vai acelerar o processo de destruição da Europa. Então o movimento muçulmano ele não vai dominar o planeta, ele não vai dominar o mundo, ele vai acelerar o processo de destruição da Europa, né? Ele está acelerando esse processo para que um desses três grupos que eu disse, Rússia e China, que é uma reelaboração do modelo soviético stalinista agora pelo núcleo de Gorbachev, um remodelamento disso, e o modelo fabiano em disputa com o socialismo americano, o Partido Democrata, a sociedade aberta.